Então, o lugar onde tem milagre, na casa de pão, tem que ter pão. Você desceu à casa do pão, tem que ter pão na casa do pão. Mas não tem pão, pão é velho, duro. Quem que vai querer comer? Aí a pessoa está doente, onde é que ela vai quando ela está doente? Ela vai lá no Valdomiro. Aí os caras descem o pau no negão, né? Desce o pau, que o nego é ladrão, que o nego é isso, que o nego é aquilo. Todo mundo desce o pau no apóstolo Valdomiro, não desce? Desce. Mas vai no culto dele pra você ver quando ele começa a orar. E ele tá lá orando por milagre e os milagres acontecendo e as pessoas testemunhando, né? E tá todo mundo de terno, de gravata, professores catedráticos, descendo o pau no cara. Daí você vai lá e pergunta para aquele pregador famoso que tem aí, que é... Não fala o nome, não é para você falar o nome. Aquele pregador famoso que queria discipular o guri aí, que falou, não, eu vou discipular o guri. E o guri meteu o pé na bunda dele para deixar de ser trouxa, né? Porque ele vai se metendo na chamada, né? Entendeu? Espero que tenha aprendido a lição. Daí o cara vai lá, doutor, professor. Agora você vai olhar as mensagens do cara e ver se quantos aleijados já andou no ministério dele. É porque nós vivemos a realidade do que o Senhor falou a respeito de Pedro e João. Quando eles disseram, olhe para nós, né? É porque nós vivemos em uma geração que tem prata e ouro, mas não tem levanta e anda. É isso aí. Mas é isso aí. Então os caras são riquíssimos, não, mas os caras são muito bem de vida. Eu não estou dizendo que é ruim o cara ser rico. Eu não estou falando. É rico em conhecimento, em inteligência. Eu não estou dizendo que é ruim, eu acho que é bom o cara estudar. Mas para que serviu o estudo do cara da vida inteira? Para quê? Para ficar passando a mão na cabeça de crente? Para ficar pregando em congresso e trazendo frases de efeito? Mas o que de fato isso gerou na vida das pessoas, Fábio? Como transformou a vida das pessoas? Quantas almas o cara ganhou nesse último ano? O cara é pastor, quantas almas ele batizou nesse ano? Quantas pessoas na sua igreja, já que ele é pastor, porque pastor tem que ter ovelha. Você concorda comigo? Sim. Tem pastor que não tem, mas a Bíblia diz que o pastor cuida das suas ovelhas. Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram alcançadas? Aí o cara fala, veio fazer um debate comigo. Eu podia falar, por que ele não diz assim, cara, vamos ali no hospital e vamos ver quantos eu curo e quantos você cura quando eu oro? Não dá pra fazer um desafio desse? Dá também, né? Vamos no hospital ali? Não, 2 camas, um tá doente aqui, outro aqui. Você ora ali, ora aqui, vamos ver quem Jesus cura. Porque conhecimento todo mundo tem, irmão. Falar, até papagaio fala, bem treinadinho. Não é? Até papagaio fala, irmão. Bem treinadinho ele fala. Mas fazer o fogo de Deus descer, o poder de Deus descer, ver o aleijado andar, o cego enxergar, você pôr a mão na cabeça do cara, o cara ser batizado com o Espírito Santo, Aí já é uma manifestação do poder de Deus, o conhecimento. Mas o que o apóstolo falou na carta aos Coríntios? Ele disse, a minha pregação não consiste em palavras de conhecimento e sabedoria, mas sim na manifestação do poder de Deus, para que a sua fé não fique apoiada nas minhas palavras, mas sim no poder de Deus. Quem está certo, Paulo ou os caras? Paulo. Então, a igreja se perdeu, Fábio. Eu não estou dizendo que a Bíblia não tem que ter o dom, né, de doutor. Cara, extraordinário. Eu tive vários pastores com esse dom extraordinário que me ensinaram. Mas Mestre, né? Nossa, mas todos eles, os caras não ficavam se apresentando na igreja para mostrar qual terno mais bonito, qual é a melhor linha teológica, qual é o melhor raciocínio e pensamento. Aí o cara olha para você e fala, não, Fábio, não é isso aí que a Bíblia está escrito, não, você está errado. Daí você fala, cara, mas eu estou lendo a Bíblia. Não, mas não é isso que quer dizer. O cara é dono da verdade, irmão. Você não pode ser orientado pelo Espírito Santo. Quantas vezes você pregou a mesma mensagem numa direção totalmente diferente? Sim. Você foi lá, pregou Salmo 23, por exemplo, né? E quando você foi falar no Vale da Sombra e da Morte, Deus levou você para o hospital, Deus levou você para o desviado, ou Deus levou você para qualquer outro lugar, na mesma mensagem. E os caras, eles não têm divergência de pensamento mais. É só o pensamento do cara. O cara acha que ele é o cara, que ele é o the best, the king of the power, entendeu, irmão? E você é um trouxa, você não sabe nada. E aí você olha para o seu ministério. Olha para os testemunhos do seu ministério e veja milhares de pessoas curadas, milhares de pessoas convertidas, milhares de pessoas que você batizou no ano passado. O cara não batizou um, irmão. Mas ele acha que você é um imbecil porque você não tem tempo para estudar como ele estuda. E das funções pastorais hoje em dia é a questão do discipulado, né? E tem muitos doutores aí que não discipulam ninguém, não batiza ninguém. Porque é necessário o discipulado para o batismo, não é? Não. Ou não? Não. Não? Não. Então, diz que não. Então batiza qualquer um sem discipulado? Sim, se ele quiser, sim. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Não diz quem crer for discipulado e batizado. Diz? Não.
Você acabou de falar do Felipe. E o Felipe e o eunuco? Eu tô aqui lendo as escrituras de Isaías, não tem ninguém para me ensinar? Claro, o cara subiu e ensinou. Ele falou, tá, então é o seguinte, conta aqui uma história para mim. Faz 15 minutos que você tá aqui na carroça. Tá aqui a água, tá aqui o homem de Deus, o que é que falta? Nada, desce, batiza o cara, acabou. Mas não corre o risco do cara tomar só um banho e não viver a quem vai metanoia, a fazer? mudança de mentalidade? Mas quem vai fazer isso? É o Espírito Santo? Através do quê? Através do ensino discipulado, Então, não é? É. Mas o discipulado não é para ser antes do batismo? Não, a Bíblia não diz isso. Isso é uma doutrina da igreja, não da Bíblia. Entra na doutrina dos anciões. Vou dar um exemplo para você. Vou fazer uma pergunta primeiro. Por que a igreja presbiteriana batiza os caras por aspersão? E batiza criança também, esses dias eu vi. Sim, mas por que batiza por aspersão? Por qual motivo? Você não sabe? Não sei. Me passa aí. Eles alegam que o livro de Atos, no capítulo de número 2, quando Pedro ganha 3.000 pessoas para Jesus, e a Bíblia diz que todos foram batizados. Certo? Sim. Então, eles dizem assim, como é que Pedro ia batizar 3.000 pessoas num dia, ele colocar no rio, imergir todo mundo, sair, e então ele pegou um negócio e fez assim, batizou todo mundo. Daí no outro dia, mais 5.000. Você nunca pensou nisso? Não, nunca parei para pensar nisso, não. Agora, quando você olha no capítulo 1 do livro de Atos, está escrito que quantos caras estavam orando, esperando o batismo com o Espírito Santo? Quantas pessoas tinham lá? Começou com 500 e ficou só 120, né? 120. Por volta de 120. Agora, divide 3.000 por 120, quanto dá? A minha mente... Faz a 3 conta mil aí. dividido por 120. Manuela, pega o telefone, eu também não consigo fazer. Faz aí. Deixa eu fazer aqui. Faz aí. 3.000 dividido por 120. 3 mil dividido... 25, pronto, o Léo foi mais rápido aí. Aí eu pergunto para você, cada um poderia ter batizado 25 no mesmo dia? 25 pessoas? Eu batizei 800 Claro. em 4 horas, com 4 pastores, nós batizamos 800 pessoas em São Paulo. Dava fácil, né, batizar. Então foi por aspersão? Não. É isso, cara. Então, qual que é o problema dos caras? A falta do conhecimento bíblico. Porque os caras acham que quem batizava era só o Pedro. Mas eram 120 discípulos. A gente sabe, a Bíblia fala sobre outros. Não é? A Bíblia diz assim, e Jesus, os caras de João vêm brigados e assim, o cara lá tá batizando todo mundo falando de Jesus. Daí a Bíblia diz assim, se bem que Jesus não batizava ninguém, mas os seus discípulos. Entendeu? Então todo mundo já estava apto ali, estava trabalhando e estava correndo e todo mundo trabalhava. Agora, os caras, eles pegam um texto bíblico, eles entendem de um jeito atravessado na cabeça deles e eles querem aplicar na tua vida aquilo como sendo verdadeiro. Mas não é, essa necessidade do discipulado não é necessário para as pessoas conhecerem a regra de fé, entenderem o que de fato é o batismo? Uma coisa é uma coisa. É só a necessidade de crer crer em Jesus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É óbvio que a pessoa precisa crescer na graça, no conhecimento. Isso cara... Eu faço isso, tenho minhas ovelhas, tenho minha igreja, tenho cuidado em aplicar a doutrina adequada. Agora, eu não posso fraudar a Bíblia, porque eu acho que é de outro jeito. Eu não tenho que achar. Eu tenho que seguir o que a Bíblia diz. Entendeu? Então, a minha função é ensinar as pessoas o que é o batismo. Essa é a minha função. Certo? Para que serve o batismo? Arrependimento dos seus pecados. Só para isso. Qual é a outra função do batismo? Apenas arrependimento dos pecados. Então, se eu olhar para você, você olhar para mim e dizer, pastor, eu quero Jesus na minha vida, eu falei, irmão, vem aqui, vou orar por você, você aceita Jesus. Irmão, você se arrepende do seu pecado? Não, eu me arrependo, eu estou arrependido, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu estou completamente arrependido de tudo que eu fiz na minha vida. Jesus perdoa você imediatamente, certo? Sim. Você pode ser batizado? Acredito que sim. É isso, cara. Então, aí você batiza o cara, no outro dia o cara sai de carro, bateu, morreu. O cara. Aí você diz, não, irmão, você não pode, porque você tem que fazer 90 dias de discipulado, e no outro dia o cara sai, bate o carro, morre. E se o cara não for pro céu, a responsabilidade é de quem? Mas se ele se arrependeu já dos seus pecados, não precisa necessariamente de batismo. Mas e se ele igual o ladrão da cruz, né? Mas daí é o caso do ladrão da cruz, né? O ladrão da cruz estava pregado. Você tem que entender isso aí. Esse aí é o cara da UTI, que você vai lá na UTI, o cara aceita Jesus morrendo. Essa é uma coisa. Agora, eu e você estamos dentro da igreja, certo? Nós estamos com o tanque batismal. Eu não tenho dentro da igreja, eu batizo a galera no mar ou no rio, enfim, onde der, né? Na piscina e tal. Mas
E daí você nega o batismo pro cara. O cara fala, cara, eu quero me batizar. Você pode me batizar? Não. Só daqui 90 dias. Mas eu não acredito que a pessoa vai perder a salvação porque não foi batizado. Tudo bem, mas e se perder? Se Porque a a pessoa Bíblia estiver diz, quem arrependido... crer e for batizado será salvo. Então você não pode não acreditar na Bíblia. É o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia continua. Mas se não crer, será condenado. Exatamente. Não está colocando a questão do Mas batismo ali. como não tá, Fábio? Se crer e For batizado. será salvo. Cara, como não tá? Como não tá, irmão? Tá, sim, senhor. Porque tem aquele que é batizado e deixa de crer, uai. Mas Ele vai daí- ser condenado do mesmo jeito. Opa. Aí é outro problema daí. Esse é outra conversa.